Nós abordamos o México muito recentemente, né? E uma das vezes que nós fizemos isso foi quando nós estudamos ah, a guerra entre México e Estados Unidos, né? A disputa por territórios no processo de expansão dos Estados Unidos, né? Ali na década de 1840, tá bom? Mas eu queria que o foco agora ficasse, obviamente, no México, né? E para que você entenda o panorama da Revolução Mexicana, tem um contexto que envolve o período pós-colonial do México, tá? Então, depois que o México ele conquistou a sua independência, como nós já vimos, né, ele enfrentou uma série de dificuldades ali com os Estados Unidos, mas não foram as únicas dificuldades, tá? A França vai também iniciar um processo de invasão, de ocupação do território mexicano, tá? E tem uma coisa que precisa ficar logo de cara apresentada, que é o fato de que um grupo dentro do México apoiou digamos, essa presença estrangeira no território mexicano. Por quê? Porque esse grupo em específico, que era o Partido Conservador, entendia que a presença dos franceses no México podia fazer a restauração de uma monarquia, tá? Por um período muito breve, depois da independência do México, o México foi declarado um império, uma monarquia, tá? E o Partido Conservador mexicano, ele vê na presença francesa uma oportunidade da restauração de uma casa monárquica no México. Tanto é, isso aconteceu, tá? Ali na década de 60, 1860, o México voltou a ser um império, voltou a ser uma monarquia, mas não foi uma monarquia, perdão, uma monarquia de linhagem mexicana, tá? Quem comandou o México foi um político, um imperador chamado Maximiliano da Casa de Habsburgo, tá bom? Então, uma casa europeia, ele assume o controle do México aqui nesse período que eu indiquei para vocês, tá? Mas, qual que é a questão aqui, pessoal? Uma vez que existe uma presença estrangeira no México, ah, vai existir ah, uma organização de grupos mexicanos que vão se colocar contrários a essa presença dos franceses e do próprio imperador da Casa de Habsburgo. Era como se o México estivesse sendo governado de fato por estrangeiros, por pessoas, né, por políticos, por nobres que não pertencessem ao próprio México. E qual que era o interesse tanto da França quanto da Casa de Habsburgo no México? Como nós vamos ver daqui a pouquinho, o México ele tinha uma série de fontes de recursos minerais, tá? Principalmente ali na parte norte do México. Então vai ser um território muito visado por essas potências europeias, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês compreendam aqui é que pós-independência, ali durante todo o século XIX, né, o México vai estar envolvido com essas turbulências políticas e essas relações com povos estrangeiros, seja os Estados Unidos, né, como nós já conversamos aqui, e agora eu estou apresentando para vocês que a França também se fez presente no país. Bom, mas por uma série de motivos, né, envolvendo até questões externas, no caso envolvendo conflitos lá na Europa, o próprio processo de independência dos Estados Unidos vai fazer independência não, perdão, o processo de expansão dos Estados Unidos vai fazer com que essa presença francesa seja vista com maus olhos, tá bom? Então, quem vai ganhar força no México vai ser a oposição aos franceses e aos conservadores mexicanos, ao ponto de que em 1867 o imperador ele vai ser preso e ele vai ser executado,
tá? Então, com a morte do imperador Maximiliano da Casa de Habsburgo, o México vai voltar a ser uma república, tá bom? Então nós estamos, durante o século XIX, pensando no México, estamos tendo aí essa mudança de governo, esse conflito entre diferentes agentes com a participação de nações estrangeiras, tá? Então, quando o México volta a ser uma república, o seu primeiro presidente é um homem chamado Benito Juárez. E o Benito Juárez, ele vai governar aí por alguns mandatos, e ele é uma figura importantíssima para a história do México. Por quê? Porque ele vai ser um dos poucos presidentes mexicanos com origem indígena, origem nativa, tá? Isso aqui vai ser muito importante para a memória do próprio povo mexicano. Mas um assunto que eu até já abordei em outras aulas, sempre que existe um processo de luta, de independência, de conflito aí com potências, quem acaba ganhando força é o exército, né? Porque para, por exemplo, você expulsar nações estrangeiras, para você conseguir mandar embora do seu território, né, um povo que é hostil, você precisa de uma força militar preparada para lidar com essas situações. E por esse motivo, quem vai ganhar um protagonismo muito grande vai ser um general chamado Porfírio Dias, tá? O Porfírio Dias foi um dos responsáveis por conseguir vencer, por conseguir lutar com os franceses, tá? Então ele vai começar a ganhar um crédito político muito considerável e que vai fazer muita diferença para a sua carreira, a sua trajetória política. Ao ponto de o próprio Porfírio Dias dar um golpe de Estado na República Mexicana e ele se colocar então aí como o novo presidente do México. Então, a nossa aula sobre a Revolução Mexicana começa, não de fato, mas começa a partir daqui, tá bom? Muitos historiadores, muitos livros que você for ler, caso tenha interesse em ler sobre a Revolução Mexicana, vai apontar que o início do processo revolucionário se dá com o Porfírio Dias. O Porfírio Dias ele vai ficar no poder por muitos anos, tá? Aproximadamente 30 anos, tá? Aqui, essa data que eu coloquei é o período em que ele governou o México, tá? Então aí temos um período muito prolongado aí da sua presença no país, tá? Então a gente pode dizer que ele era uma espécie de ditador, no sentido de que ele não abandonava o poder, né? Ele não se desvinculava desse poder político. Existiam muitas denúncias de fraude nos seus pleitos eleitorais, tá? E ele aí se mantinha no cargo durante várias eleições, tá? Então, o período em que Porfírio Dias governa o México é conhecido como Porfiarato, tá? E por que esse período, pessoal, ele é muito importante aqui para nós, para entender a Revolução Mexicana, tá? Porque vocês se lembram que quando o México era um império, quem apoiava o imperador Maximiliano era o Partido Conservador Mexicano? Então, quando ele foi derrubado e a República foi instaurada, meio que as ideias conservadoras foram colocadas de lado e o Partido Liberal, ideias liberais, ganham força. Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História, uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na Escola de História. Eu te espero lá dentro.